Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o momento em que você está me ouvindo. Eu sou sua apresentadora aqui no Boletim de Inteligência Artificial na Advocacia, e hoje é 1º de maio de 2026. Que bom ter você comigo por mais alguns minutos para ficarmos por dentro do que está movimentando o mundo jurídico quando o assunto é tecnologia. E olha, o episódio de hoje está recheado de reflexões importantes. Vamos falar sobre os custos ocultos da inteligência artificial agêntica na governança de informações, sobre o velho problema das citações falsas que continua assombrando os escritórios, sobre os riscos para o sigilo profissional, sobre clientes ricos que estão usando a inteligência artificial para questionar seus próprios advogados, e ainda sobre como a inteligência artificial está reescrevendo as regras no mundo das marcas e propriedade intelectual. Então vamos nessa! Começando pelo tema que tem gerado bastante discussão nos corredores dos grandes escritórios, os agentes de inteligência artificial. Segundo uma análise publicada pelo Law.com, a adoção dessas ferramentas autônomas está trazendo um custo que nem todo mundo previa, que é o desafio da governança de informações. E mais do que isso, está mudando a própria natureza do trabalho jurídico. Advogados juniores que tradicionalmente construíam suas habilidades fazendo aquele trabalho intensivo de análise de documentos, agora veem essa função sendo assumida por agentes de inteligência artificial. A consequência? O profissional do futuro vai atuar cada vez mais como um arquiteto jurídico, um supervisor de agentes, definindo parâmetros estratégicos, auditando cadeias de raciocínio e garantindo que tudo permaneça dentro dos limites da confidencialidade do cliente. Ainda sobre esse tema da responsabilidade profissional, uma matéria do Above the Law trouxe um lembrete importante. O problema das citações falsas geradas por inteligência artificial não é exatamente novo, mas continua real e perigoso. Liz Vacho, sócia-diretora do escritório Ogletra e Deakins, foi bem direta ao comentar o assunto. Ela disse que, como advogados, somos profissionais e que antes de protocolar qualquer documento, é nossa responsabilidade verificar se o que estamos citando realmente existe e diz o que afirmamos. Isso era verdade antes da inteligência artificial e continua sendo. A mensagem é clara: confiar cegamente nas ferramentas não é opção. Complementando essa discussão, uma análise publicada pela Bloomberg Law sobre direito tributário reforça outro ponto crítico: a confidencialidade e o privilégio advogado-cliente. A opinião formal 512 da American Bar Association e o Guia Europeu sobre o Uso de Inteligência Artificial Generativa por Advogados alertam que os riscos vão além da precisão jurídica. Eles são estruturais e decorrem da própria arquitetura dos sistemas, especialmente no que diz respeito ao treinamento de dados e ao acesso ao armazenamento. Ou seja, não basta a ferramenta dar a resposta certa, é preciso garantir que os dados do cliente não estejam sendo expostos no processo. Em outra frente, uma reportagem da CNBC revelou um fenômeno curioso entre clientes de alto patrimônio. Cada vez mais essas pessoas estão usando inteligência artificial não apenas para pesquisar temas tributários, mas para questionar as recomendações dos seus próprios advogados. Um caso emblemático foi relatado por um sócio do escritório Day Pitney. Um cliente ligou sugerindo a criação de um traste de propriedade comunitária porque a inteligência artificial havia recomendado. O problema? Esse tipo de estrutura é exclusivo para casais, e o cliente nem era casado. A inteligência artificial até pode ter encontrado uma estratégia válida em algum contexto, mas claramente não era a estratégia certa para aquele cliente específico. E fechando nossa cobertura de hoje, outra matéria da Bloomberg Law mostra como a inteligência artificial está transformando o cenário de marcas e propriedade intelectual. Do lado da defesa, a economia mudou. Infratores que antes ignoravam notificações extrajudiciais ou precisavam contratar advogados agora conseguem gerar respostas profissionais rapidamente usando ferramentas de inteligência artificial. Do lado de quem está atacando, peticionários estão usando inteligência artificial para redigir argumentos e identificar direitos anteriores com mais eficiência. E nos tribunais já se vê conteúdo gerado por inteligência artificial sendo citado como fato, incluindo citações alucinadas e espécimes fabricados. Como a inteligência artificial não explica totalmente seu raciocínio, fica difícil determinar se certos elementos de um documento são legítimos ou não. Olhando para todas essas notícias em conjunto, a tendência que se desenha é bastante clara. A inteligência artificial está se tornando onipresente na prática jurídica, mas sua adoção exige uma nova camada de responsabilidade profissional.
O advogado do futuro não será aquele que usa mais ferramentas, mas aquele que sabe supervisionar, verificar e garantir que a tecnologia esteja servindo ao cliente, e não o contrário. A governança, a verificação humana e o domínio sobre os fundamentos do direito nunca foram tão importantes. E é com essa reflexão que eu encerro o boletim de hoje. A inteligência artificial pode ampliar nossa capacidade, mas jamais substituirá nosso julgamento. No fim das contas, o diferencial continua sendo o mesmo de sempre, o profissional que está por trás da ferramenta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!